Vamos Glória. meditar na palavra de Deus, então, nesta noite. Salmo 73, irmão. Vamos ver o que o Senhor há de falar conosco nessa noite. 73 de Salmos. Glória a Deus. Um salmo bastante conhecido, irmão. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, damos início na leitura da palavra de Deus. Tem um título aqui, né, irmãos? A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Salmo de Asaf. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos e ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está na sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e água de copos cheio lhes espremem. E dizem: como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança. Eles aumentam as riquezas. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, e eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz um sonho que acorda assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, como era como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu que seguraste, tu me seguraste pela sua mão. Depois, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Aleluia. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne, o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Pois eis que se alongam de ti perecerão. Aqueles que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim é bom é aproximar-me de Deus, pois, pois pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. São os processos que Deus permite, irmãos,
muitas das vezes, homens de Deus, mulheres de Deus passar. Na escola que estamos do Senhor, né, irmãos? Assim, quando começamos a caminhar com o Senhor, é um processo de conhecimento, de entendimento. E cada um tem o seu. Cada um tem o seu modo que o Senhor trabalha. Independente, irmão, da onde Deus chama, da onde Deus tira, do patamar que vive. O Senhor sabe tratar com todos, irmão, com todos. Asaf, irmãos, era um homem qualquer. Esse salmista aqui, ele era nada mais, nada menos, irmãos, que o maestro do maior adorador que, assim, que a Bíblia já mencionou, que era Davi. Ele era o maestro, irmão. Ele era quem coordenava toda a parte de louvor e adoração naquele período, naquele tempo. Então era um homem, mesmo na sua posição, tinha os seus conflitos, tinha os seus momentos, irmãos, em que as dúvidas, tinha os seus momentos em que os pensamentos lhe passavam o coração. E quem de nós estamos isento disso? De meditar e pensar, meu irmão, nas coisas da vida que vivemos, que passamos, que observamos. E os pensamentos, irmãos, as imaginações humanas não podem ser impedidas. Glória ao nome santo do Senhor. O maior problema é quando, irmãos, muitas das vezes algo passa na nossa mente e cai no nosso coração. É por isso que nós devemos nos guardar em Deus, nos abrigar nele, nos proteger nele. Porque, veja, irmãos, um homem dessa envergadura, com a responsabilidade que ele tinha, chegar ao ponto, irmãos, de olhar e deixar esse sentimento do nosso coração, a inveja. Olha só, irmão. Ele olhava os ímpios, o seu modo de vida, e chegava a invejá-los. Bendito seja o nome santo do Senhor. E é tão interessante, irmãos, que a Bíblia chega a dizer que a inveja, irmãos, é um sentimento tão contrário. Glória ao nome santo do Senhor. Que ela puder, ela diz assim, que ela chega no espiritual, no modo espiritual, ela apodrece os ossos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Irmão, foi por inveja que José foi vendido por seus irmãos. Deixaram esse sentimento brotar. E tantos outros homens, irmão, por exemplo, Caim, lá no começo, invejou seu irmão, porque o seu sacrifício foi aceito. Os religiosos da época de Jesus invejaram, ficaram com inveja de Jesus, medo de perder a sua posição, o seu trono, porque multidões o seguiam. E ele chegou a deixar esse sentimento passar pelo seu coração. Quando ele olhava alguma coisa, irmão, e entendia do seu modo, da sua forma. Glória ao nome do Senhor. A irmã Liná, ela explanou aqui, irmão, do entendimento que outro tempo ela tinha. Glória ao nome do Senhor. Quanta coisa errada, quantos passos errados. Pode dizer assim, né, irmã? Tomando a liberdade de usar o que a irmã falou, né, com a mente que Glória a ela Deus. tinha antes.
Né? Quanta coisa ela fez que hoje ela não fazia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E assim, irmãos, cada um vai ter algo. Cada um vai ter, aleluia, alguma coisa que Deus, através do seu propósito, do seu entendimento, sabe, irmão, do seu modo, ele vai trabalhar. Ele vai mudar. Ele chega a dizer, irmãos, assim, isso é tremendo, porque ele fala assim, olha, os meus pés quase se desviaram. Por quê? Porque eu achava que era isso. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Santo Deus. E muitas das vezes na nossa vida, né, irmãos? Quantas vezes nós já não pegamos numa situação semelhante, olhando a vida de um, a vida de outro. Ele olhava, parecia que o ímpio não tinha, irmãos, aperto, não tinha dificuldades, que era só alegria, e nos seus caminhos, nos seus passos. Não vou entrar em cada detalhe aqui, irmão, para a gente resumir um pouco. A ponto dele olhar aquilo e falar assim, a ponto de eu abandonar o que, irmãos? A fé. Agora, vai uma pergunta diante de nós nesta noite. Aonde está baseada a nossa fé? A tua fé? A minha fé? Ela está condicionada a algo desta vida, irmão? Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Ao que está condicionada? Uma fé condicional é um problema, irmão. Nesses dias que estamos vivendo. Porque o tesouro que nós temos é maior que tudo desta vida. A fé condicionada, irmão. Tem muitos aí hoje em dia que põem Deus na parede. Tem muita fé que é ensinada aí que põe Deus na parede. Se Deus não me der, o Senhor é obrigado a me dar. Quantos que eu não vi colocando, irmão? Ah, porque eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Então o Senhor é que... colocando Deus na parede. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, essa noite o Senhor vem, irmão, pela sua palavra, a nos mostrar, a nos instruir. Bendito seja o nome santo, que a nossa fé, irmão, ela tem que estar baseada, se ela estiver baseada, irmão, nas coisas vãs e pobres desta vida. O apóstolo Paulo nos diz numa das suas cartas, nas suas cartas, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, no que está baseada a sua fé? Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então ele olhava a ponto de quase desviar os seus caminhos, os seus passos, abandonar tudo. Chega de servir a Deus, chega de orar, chega de ler a Bíblia, chega de visitar, chega de lutar por isso. Glória ao nome do Senhor. E quantos que fizeram isso, irmão? Por não entender, por não compreender que eles estavam olhando as coisas pela ótica errada. E é tão lindo nessa palavra que ele diz assim, glória ao nome do Senhor. Vamos ler aqui. Quando eu pensava em compreender tudo isso, fiquei de sobremodo perturbado. Aleluia. A perturbação está tomando o teu coração? Por algum motivo? Por alguma coisa que tem passado no teu coração, irmão, irmã? Por alguma dúvida? Por alguma perturbação? Glória ao nome do Senhor. Aí ele diz, esse versículo é lindo, irmão. Até que eu entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim deles. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. As respostas que você muitas vezes procura e não tem achado na sua vida. Essa noite o Senhor manda esta palavra. Ele é a tua resposta.
Ele é a resposta de tudo isso que tem invadido a tua mente, que tem invadido o teu coração, que tem te perturbado. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. A causa dele era esta. Bendito seja o nome santo. Ele via todo mundo ir, os ímpios progredirem, ir para frente, parecia que a vida dele estava parada. Eu não sei se este é o motivo que te perturba tanto na terra. Glória ao nome do Senhor. Mas nesta noite, aleluia. Ele diz assim: que ao entrar no santuário, quer dizer, irmãos, vir à presença de Deus, estar em Deus, bendito seja o nome santo do Senhor, voltar, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, a presença de Deus, a servir a Deus, a entender o Senhor, a ouvir a sua palavra, glória ao nome, aí as coisas começaram a mudar, bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia, nessa noite o Senhor nos convida, bendito, não entrar num santuário terrestre que nem era naquela época, não, irmão. Bendito seja o nome santo do Senhor. Essa é uma simbologia da presença de Deus, da presença de Jesus. Glória de estar no Senhor, de o buscar, de o servir. Bendito seja o nome santo do Senhor, de abrir verdadeiramente o seu coração para compreender e para entender que o reino de Deus na tua, na minha, na nossa vida, como foi falado aqui do reino de Deus, ele é muito maior do que as coisas vãs, passageiras e pobres desta vida. Glória ao nome do Senhor. O Senhor pode mudar o teu cativeiro, a tua vida, a tua situação, irmão. Bendito seja o nome, ele pode. Aleluia. Mas antes disso, ele precisa trabalhar no teu coração. Ele precisa te preparar. Nesta noite é noite de preparação de Deus na tua vida. Que está deixando isso te perturbar? Tirar tua paz. Glória ao nome santo do Senhor. Nessa noite, o Senhor te convida. Aleluia. Para que na presença dele, ele possa abrir os teus olhos espirituais. E que você possa discernir as coisas que você não está discernindo, que você não está entendendo, não está compreendendo. Glória ao nome santo do Senhor. É por isso que tudo isso tem tomado a tua mente. Se aproxima de Deus nesta noite verdadeiramente. Glória ao nome do Senhor. Abra o teu coração. Bendito seja o nome do Senhor para ele. Aleluia, porque o dia que Asaf entrou no santuário, as coisas começaram a mudar. Era o processo que ele tinha que passar. Esse processo que você está passando, meu irmão, minha irmã, glória ao nome do Senhor. Aleluia. É o teu processo. É a tua vida. Glória ao nome do Senhor. E cada um tem o seu. Pedro, olha que coisa mais interessante e linda. Andava com Jesus, né, irmão? Viu milagres, viu obras. Achava que era o que ainda não era. Isso é depois de negar o Senhor. Derramar, irmãos, lágrimas amargas. É que verdadeiramente ele começou a ver, entender e compreender. Bendito seja o nome, quando ele viu a misericórdia de Deus o abraçando, perdoando. Santo é o nome do Senhor. Cada um vai passar por um propósito. Cada um vai passar, bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia! Por um momento em que, será que é? As dúvidas, vamos, quem nunca passou por isso? Tomé. Os discípulos falaram: olha, o mestre ressuscitou, ele já apareceu. Se eu não colocar o dedo na ferida, eu não creio. De repente, irmão, o Senhor aparece diante deles. Mostra. Olha aqui, Tomé. Põe o teu dedo aqui. Vê se não é verdade, se não sou eu mesmo. Imagina, irmão, o choque. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Essa noite é o encontro de Deus com a tua vida, moço, moça, irmão, irmã. Aleluia, ó alma. Glória ao nome do Senhor. Então ele entendeu.
Que a brevidade dessa vida é tão breve. E ele começou a entender, irmão, o que mais ele podia fazer era valorizar a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Como ele diz aqui, como um sonho do que acorda, assim o Senhor, glória ao nome do Senhor, aleluia, desprezará a aparência deles, assim o meu coração se azedou, ele sentiu como uma picada, como uma agulhada, um despertamento, irmão. Peraí, que caminho que eu estou tomando da minha vida? Que isso? Glória ao nome do Senhor, aleluia, será que essa noite é um despertamento que o Senhor tem que fazer para você entender e você compreender? E ele começou a entender, irmãos, que até ali onde ele havia chegado, era porque o Senhor tinha estado com ele. Era porque o Senhor o tinha sustentado, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às afrontas que ele tinha vivido e enfrentado na sua vida. Deus havia sido com ele, não havia desamparado. Quando ele diz aqui, todavia, estou de contínuo contigo, e tu me seguraste pela mão. Irmão, irmã, quanta coisa você já viveu, já passou. Você está se esquecendo de quantas vezes o Senhor te segurou, o Senhor te sustentou. Senão você não estaria. Hoje mesmo, irmão, quando eu cheguei, eu fui buscar o Senhor, fui orar. O Senhor, sabe, irmão, pôs um sentimento no meu coração, como a irmã Linai falou, eu me derramei em lágrimas, irmão. Porque se não fosse por Deus, eu não estaria aqui mais. Pelo que talvez eu seria na minha vida. Santo é o nome do Senhor. Nós sabemos que as lutas, muitas das vezes, irmãos, faz a nossa memória se esquecer. Faz como o apóstolo Paulo, né? Dizia, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Você parece que você só tem colocado nas tuas memórias, nas tuas lembranças, na tua mente. Aleluia. E agigantado tudo isso que você tem vivido e passado. Mas começa a mudar a tua forma de pensar, a tua forma de ser. Começa a trazer às memórias tudo o que você viveu, tudo o que você passou. Aleluia, os vales, as montanhas que você teve que passar, e o Senhor te ajudou, e o Senhor foi contigo, bendito seja o Senhor. E ele diz aqui, glória ao nome do Senhor, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção. Aleluia. Santo é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nesta noite, irmão, nesta noite, minha irmã, aleluia, receba esta fortaleza de Deus na tua vida, como o Senhor tem te fortalecido em tantos momentos que você viveu, que você passou, aleluia, Ele te segurou, Ele te sustentou, bendito seja o nome santo nesta noite, aleluia, nós não estamos num santuário físico, numa igreja física, mas a presença de Deus ali me envolve aqui, ela te envolve aí, bendito somos envolvidos num santuário espiritual, glória ao nome do Senhor, onde o Senhor esta noite limpa a nossa mente, limpa o teu coração, glória ao nome do Senhor, cai por terra toda essa perturbação, toda essa tribulação, toda essa angústia, toda essa dúvida, bendito, tudo isso que tem, aleluia, te jogado para baixo, feito você desacreditar, não crer em Deus, bendito seja o nome santo do Senhor e abandonar, deixar tudo, é noite do Senhor limpar a tua mente, limpar o teu coração e te pôr em liberdade para servir na terra. E fazer como que ele fez. Senhor, tu é a minha fortaleza. Glória ao nome do Senhor. Minha fortaleza não está em nada do que tem nessa terra, Senhor.
não está na conta do banco, não. A minha fortaleza, o que me protege, o que me guarda é o Senhor. Aleluia. Esta noite, que você possa descansar e dormir com esta certeza. Ele é a tua porção. Ele é quem te fortalece. É Ele quem te ajuda. É Ele quem te sustenta. Tudo isso que você está passando vai passar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Tudo isso vai passar, sabe por quê? Porque maior é o que está contigo. Maior é o que te dá forças. Maior é o que pega pela tua mão nesta noite e te diz: filho, filha, eu estou contigo. Eu não te deixo, não te desamparo. Glória ao nome do Senhor. Então, que haja paz no teu coração. Que haja paz na tua mente, na tua alma. E tudo isso que tem te afrontado, que tem, bendito seja o nome santo do Senhor, feito com que você passasse por tudo isso nesta noite, caia por terra do poder que há no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica aqui, né, irmãos? O que o apóstolo João escreveu na sua epístola. Tudo isso vai passar. Falando nos ímpios, todos os desejos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ele escreveu lá, tudo isso vai passar um dia. Mas aquele que faz a vontade de Deus tem a promessa de permanecer para sempre. Essa foi a esperança, irmão, que tem passado por este culto nessa noite. Né? Nós falamos sobre isso. Glória ao nome do Senhor. Se nós sairmos daqui e falar, não, eu vou sair daqui, vou viver mesmo. Aleluia. E esquecer que dentro de mim tem uma alma. E essa alma, ela tem que estar conectada com Deus. É um espírito que ele tem que estar conectado com Deus. Porque é só Deus que o sustenta. É só Deus que o alegra. É só Deus que o alimenta. Glória ao nome santo do Senhor. Como está escrito, irmãos. A carne vai inclinar para o que é das coisas da carne, vai. Mas o espírito, o espiritual, ele vai se inclinar para o que é do céu. Pela presença de Deus. Ela vai anelar por essa presença. Ela vai anelar por ser alimentada pela sua palavra. Glória ao nome santo do Senhor. Ela vai ser alimentada em estar na presença de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Porque será que estamos deixando, bendito seja o nome santo do Senhor, tanto, irmão, as coisas externas influenciarem, bendito na nossa vida, é um problema desta geração que nós estamos vivendo, mas que nesta noite, irmão, em nome de Jesus Cristo Nazareno, glória ao nome do Senhor, aleluia, o Senhor venha mudar a nossa mente, mudar o nosso coração, bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia, o propósito verdadeiro, santo, justo e agradável a Deus, reine dentro do nosso coração. Tudo vai passar. Que adianta você colocar acima de tudo algo que um dia vai passar? Valorize as coisas eternas. Semeie, meu irmão, minha irmã. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Sementes
que vão brotar para a vida eterna. Aleluia. Semeia o amor, semeia a misericórdia. Você que pode, você semeie. Bendito seja o nome santo do Senhor. O estender a mão para quem está precisando. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E você verá. Glória ao nome do Senhor. É uma promessa. Não é prometer coisas grandes, não. Mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos aproximamos dele. Exato, ele estava meio que afastado de Deus. Sabe? As coisas estavam o levando para longe, um pouco para longe. Ele estava se esquecendo do que realmente valia a pena. Até que ele voltou, entrou e entendeu. Nossa, como um despertamento. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. E esse despertamento, né, irmão? Até porque como a gente pode, olha, como depois a gente acaba ficando assim, surpreso. Mas como eu estava pensando assim, gente, como a minha mente estava. Glória ao nome, temos Deus desse século, irmão, que cega os homens. Diz a Bíblia, se a pessoa não vigiar, aos pouquinhos ela vai tampando a tua visão. Glória ao nome do Senhor. Aleluia! Ah, Senhor, que o Senhor, irmão, bendito seja o nome santo, destampe alguma coisa que estava querendo ser tampada na nossa vida. Aleluia! E possamos enxergar e ver o que verdadeiramente tem valor diante de Deus e para o bem da nossa vida espiritual. Ele se encontrou, depois de passar todo esse processo, ele se encontrou. Que seja uma noite, glória ao nome, em que nós nos encontremos, em que eu, que você, que nós nos encontremos diante de Deus novamente, irmão. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Alguma coisa que nós estamos deixando meio assim de lado. Glória ao nome do Senhor. Ah, aleluia. Tem importância, sim, é importante. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E que o Senhor possa cada dia mais. Em meio a uma geração, irmão. A mãe falou da preocupação. Eu também tenho, irmão, em mim, essa preocupação, sabe? De como as coisas estão caminhando nos dias de hoje. Imagine daqui, irmãos, sei lá, 10, 20 anos, se Jesus não voltar, como que não estarão as coisas? E muitas das vezes, glória a Deus, vem os questionamentos, né, irmãos? Como será? O que há de ser? Aleluia. O que eu posso pregar nessa noite, no nome do Senhor Jesus, é que os planos de Deus são perfeitos, irmão. Aleluia. Só não desista de lutar, de semear o bem, de semear a palavra da verdade, de semear Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor, porque é nele que nós temos que nos apegar. É nele que nós temos que estar, irmãos, firmados, agarrados. Porque é ele que nos conduzirá até o último dia da nossa caminhada nesta terra. Em nome de Jesus Cristo, seja fortalecido nele nesta noite. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, meu irmão e minha irmã, seja revestido nele nesta noite. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aleluia! Que esta alegria possa novamente tomar o teu coração, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Glória ao nome do Senhor. Tudo isto caia por terra e você seja liberto para a honra e glória do nome do Senhor. Esta é a palavra
Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Glória ao Senhor.